Décio Padilha, o secretário da Fazenda de Pernambuco. Foi o coordenador do Fórum de Secretários Estaduais da Fazenda no estudo da proposta para a reforma tributária. E é sobre essa reforma que o secretário conversa conosco no 20 Minutos desse sábado. Secretário Décio Padilha, todas as atenções estão voltadas para a reforma tributária. O Brasil tenta fazer uma reforma dessa há 25 anos. Nós temos, segundo todos os analistas, ou o pior ou um dos piores sistemas tributários do mundo. Qual é a urgência dessa reforma para o Brasil? Essa pergunta ela nos faz observar o Pacto Federativo. Em 1988 se definiu um conjunto de atribuições para estados, municípios e a União, e essas atribuições elas não correspondem à receita tributária disponível. A União concentra mais de 70% da receita e tem poucas atribuições, como a questão da saúde, da educação e da própria segurança. Então, diante disso, eu diria que a reforma tributária é a reforma das reformas. Através dela você pode desenhar uma nova configuração de federação e aí sim enfrentar questões específicas sobre o financiamento de políticas públicas. O problema hoje, secretário, pela sua experiência, pela sua participação em fóruns, etc., é mais da multiplicidade de tributos, né, que termina por criar uma cadeia de impostos, de difícil, administração pelas empresas e até de acompanhamento pelos entes governamentais, ou da incidência total de impostos. Também se diz muito que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do planeta. É uma situação caótica, muito caos e pouquíssima ordem. A gente tem uma diversidade de tributos que não se coaduna, não está vinculada a uma boa prática de mercado, com muita, complexidade na apuração dele, que se diga o tributo sobre consumo, aquele quando o trabalhador, quando a dona de casa compra um produto que é extremamente regressivo, e esse tipo de tributo ele é mais de 50% da tributação do país. Então isso justifica imediatamente um debate, uma correção do rumo de ambiente de negócio da reforma tributária. É possível dizer que o Brasil, como tem um grande peso de impostos indiretos, né, um sistema desse também pode ser chamado de um sistema injusto, uma vez que a maior parte da população, ou seja, até os que têm pouquíssimo poder aquisitivo, participam dessa tributação, são submetidos a ela? Sim, porque o tributo indireto ele não enxerga a capacidade contributiva do pobre ou do rico. Ele cobra a mesma alíquota a todos. Então, quanto mais pobre a pessoa, mais regressivo é o sistema na hora que ela paga e compra um determinado bem. O que a gente precisa entender é o porquê isso foi criado nos últimos 30, 40 anos. Né? Por que tanta tributação no consumo e tão pouca na renda e no patrimônio? Então, eu diria a você que o motivo de toda essa situação de injustiça é proveniente de um sistema ultrapassado, pois o ICM ele vem de 1965. Então, é de uma época em que não se tinha essa clareza da regressividade tributária diante do consumo. Secretário, você coordenou o esforço dos secretários de Fazenda estaduais, não é, para elaborarem uma proposta e apresentarem uma proposta de reforma tributária. Nós temos na mesa hoje, na discussão sobre esse tema no Congresso, umas 4 ou 5 diferentes propostas. Algumas no estado mais avançado, como a proposta do deputado Baleia Rossi, que tramita na Câmara, outras ainda sem serem finalizadas, como a proposta do próprio governo federal. No seu entendimento, por exemplo, essa proposta de Baleia Rossi, que cria o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, etc., ela atende às expectativas formuladas pela proposta que o fórum que você coordenou, o fórum que você orientou, elaborou? Nós iniciamos os estudos há mais de 7 meses e de uma experiência acumulada de 20 e poucos anos, 24 anos, que vem se debatendo entre os secretários e principalmente entre as secretarias de Fazenda. O que identificamos é que dentro do modelo canadense,
o modelo australiano, o modelo europeu e o indiano, que poucos comentam, mas é um modelo que alterou o ambiente de negócio daquele país. E é uma federação também. Né? E uma federação de dimensão continental. Dentro desses modelos, o que mais dá para ser aproveitado, o que tem moderno no mundo, é a PEC 45/19. Então, os secretários chegaram à conclusão que... Essa PEC é exatamente o quê? Para o nosso espectador acompanhar. Essa PEC é do deputado Baleia Rossi, que teve o CCIF, o grupo aí de Bernard Pia, Eurico de Santos, Nelson Machado, ajudando o Baleia Rossi nessa construção. E essa PEC, ela pega o IPI, PIS, COFINS, o ICMS, o ISS, enfim, os tributos sobre consumo do país e transforma num único tributo, com simplificação e padronização. Então, essa proposta, ela traz uma racionalidade interessante, mas ela tem algumas questões, algumas lacunas, que os secretários de Fazenda, ao longo desse estudo, identificaram e estão sugerindo implementações que tragam uma melhor aplicabilidade dela. Então, e quais são as principais lacunas, secretário? A criação, por exemplo, do Fundo de Desenvolvimento Regional. Essa é uma proposta do Fórum de Secretários. Do Fórum de Secretários, porque como a gente tem a clareza que vai se acabar os benefícios fiscais e, consequentemente, você tem que ter um outro instrumento para atrair as empresas onde não tem o grande eixo de consumo do país, é necessário que você traga esse mecanismo de desenvolvimento regional de um fundo não contingenciável, previsto já no tributo e tendo subsídio financeiro para os empreendimentos. Como funcionaria na prática esse fundo do ponto de vista de um estado concreto? Como é que Pernambuco poderia utilizar o recurso desse fundo, por exemplo? Comparando com hoje em dia, seria o seguinte: hoje a gente tem um empreendimento, um projeto, esse projeto apresenta um projeto de R$1 bilhão para instalar uma fábrica por 10 anos e a gente abre mão do ICMS, do nosso tributo, por 10 anos, abre mão de 90% ou 95% dele, né, deixa de recolher para que aquela fábrica tenha condições de obter competitividade diante dos outros estados. Com essa proposta da gente vem um subsídio financeiro. O que é isso? 3,6% de todo o tributo novo que vai ser esse IBS, ele é destinado a um fundo, isso já previsto na Constituição. E aí, cada estado que tiver um empreendimento, ele apresenta no comitê gestor, que vai estar lá 27 secretários representando, e uma vez aquele projeto aprovado, em vez de abrir mão do tributo, daquele recurso do fundo, se destina para que o empreendimento seja subsidiado, instalado no estado. E com isso, secretário, nesse caso, fica superada a chamada guerra fiscal, a competição entre os estados para atração, que isso foi sempre um dos fatores que foram apontados como responsáveis por se procrastinar, por se adiar uma decisão efetiva relativa a uma nova sistemática tributária para o país. Isso, esse termo, que é bem próprio de competição fiscal, ele chegou no limite agora que é de autofagia, né? Ou seja, a federação está se consumindo aí para quem tributa menos trazer o empreendimento para o seu estado. E a proposta ela encerra a guerra fiscal por 3 elementos. O primeiro, o princípio de destino. O segundo, a implementação do Fundo de Desenvolvimento Regional. E o terceiro, a padronização nacional de alíquotas. Secretário, outro fator, não é? Se dizia que com a reforma tributária, obviamente, os estados que são produtores, os principais produtores, são prejudicados pela reforma, tá certo? Naturalmente, porque o imposto vai incidir nos locais de consumo, como se dá praticamente em todo o mundo. Qual foi o mecanismo que os secretários, que o fórum, que o secretário coordenou, qual foi o mecanismo que vocês imaginaram para conseguir a adesão dos estados produtores? Nós estamos falando de estados do Sudeste e do Sul, sobretudo. Essa pergunta é muito interessante porque no momento que se resolve o problema dos estados não produtores emergentes, que é com o Fundo de Desenvolvimento Regional, fica o problema e a complexidade da reforma tributária, né? Coincidir aí 27 histórias, interesses e realidades diferentes, né? Você tem aí o novo mecanismo, que ele que viabilizou a gente chegar até esse ponto de ter uma reforma de 27 estados, através dos seus secretários, apresentando no Fórum de Governadores, que é a compensação de perdas.
O próprio Como modelo, é que funciona essa compensação de perdas, no caso? Bom, Como funcionará? Isso. Os estados produtores hoje, de tudo que eles vendem para os estados consumidores, se for do Sul e Sudeste, ficam com 7% da tributação. Isso vai desaparecer em virtude que o novo modelo só tem tributação no destino. Então, como compensar essa perda? Através de uma alíquota de referência, que ela é baixada pelo Senado Federal, porque esse tributo ele tem um novo contexto, que é um tributo da federação, e esta alíquota de referência nacional ela é capaz de repor a perda que cada estado desse produtor vai ter ao longo dos 20 anos, que é o período de transição para reparar a perda. São vários períodos que a gente está analisando. Tem um de transição, de perda, e tem o outro que é com relação à aplicação da alíquota. Secretário, qual é, no seu entendimento, a chance efetiva do Brasil aprovar essa reforma tributária, né, esperada, aguardada há tanto tempo? E em que mês, se o secretário já tem uma previsão, em que mês isso poderá vir a se dar? Mas o secretário Décio Padilha vai responder essa questão no próximo bloco. Fique com a gente. No bloco anterior, eu perguntava ao secretário Décio Padilha qual a sua expectativa. Essa reforma tributária vai ser mesmo aprovada? E quando, no seu entendimento, ela virá a ser aprovada? Bom, vivemos um ambiente em que o Congresso é reformista. Então, eu debato reforma tributária há mais de 20 anos e nunca vi um Congresso tão favorável a ser protagonista desse debate. Esse é o primeiro elemento importante. O segundo é convergir 27 estados que, historicamente, nunca chegaram à mesa com uma proposta. Esse é outro elemento que ele traz uma grande esperança. E, por fim, o ambiente de negócio do Brasil que se inviabilizou. Nós temos 27 estados, cada um com a legislação totalmente diferente e com a necessidade, agora que surgiu, de blocos econômicos internacionais. Esses blocos precisam viver com harmonia tributária. Você tem ideia, só um estado feito Pernambuco, ele tem 540 mudanças no ICMS por ano. Então, imagina uma empresa internacional, ela vem aqui, quer produzir, quer ofertar para o nosso mercado e ela acompanhar diariamente dezenas e dezenas de mudanças em todos os estados. É um ambiente em que chegou, digamos, ao fundo do poço, com muita complexidade, que chama-se o manicômio tributário brasileiro. Então, eu acho que esses três elementos, a altíssima complexidade que elevou o custo Brasil de forma significativa, entre 20% a 30% do custo operacional de um faturamento de uma empresa é para apurar tributos, isso não existe. Entre 40% a 45% o contencioso administrativo, que é o debate sobre as interpretações, as autuações das empresas, dos seus respectivos faturamentos, estão presos nos contenciosos. Então, acho que isso aí traz a necessária e imperativa mudança, e digo mais, essa mudança são aqueles ventos que já estão soprando, sinalizando, essas mudanças, elas virão. Secretário, você esteve recentemente apresentando aos prefeitos pernambucanos esse conjunto de ideias do Concefaz, né, sob sua coordenação, e também discutindo as propostas que têm maior possibilidade de serem aprovadas de reforma tributária. Qual foi a reação dos prefeitos? Como é que eles veem essa unificação na perspectiva dos municípios? Eu achei uma boa recepção, porque, primeiro, a transição do nosso modelo, que os secretários de Fazenda defendem, é uma transição de apenas 10 anos. Não é? A PEC 45 já fala em até 50 anos, se for pela questão da receita. Então, eu acho que isso já trouxe para os prefeitos um ambiente melhor para o debate. A outra questão é que tem autonomia tanto de fixação de alíquota para as prefeituras, a participação na receita em 27% de tudo, né, ficará com o município, e, além disso, autonomia
também de participar do comitê gestor, que é o órgão mais importante na gestão desse novo tributo da federação. Os prefeitos serão representados através da Frente Nacional dos Prefeitos. Como é que se dará essa representação? Ela será proporcional, ou seja, neste bolo tributário do novo IBS, os estados eles têm a participação de 46,9%, os municípios 27%, os municípios 27% e a União com 22,5%. Isso é a proporcionalidade do que hoje é PIS, COFINS, IPI, ISS e ICMS. Estados, as unidades da federação praticamente com 50% do bolo de impostos, é isso? As unidades federais mais ou menos perto de sair, dentro do corte de hoje, o que não quer dizer que ao longo. E só para o espectador entender, cada estado então vai apontar uma alíquota relativa ao estado. Agora ele não pode discriminar, ele não pode, tal como hoje, não vai ocorrer, não vai poder ocorrer a incidência de impostos estaduais diferentes sobre produtos diferentes. Perfeito, isso vai ser uma padronização nacional. Então, por exemplo, cada estado poderá definir sua alíquota, que não tem a ver com esses valores que eu falei. Esses valores são apenas do corte de hoje, do que cabe a cada um. Uma única alíquota. Uma única alíquota de um governo de estado, uma única alíquota de uma prefeitura. Para você ter ideia, o estado de São Paulo você pode ter mais de 200 possibilidades do que eu chamo de carga tributária efetiva. Porque a questão não é só a alíquota. A questão é que hoje o sistema tributário brasileiro, dependendo do produto e da essencialidade dele, você pode ter redução de base de cálculo, crédito presumido, tudo isso se encerra porque não é possível mais você ter benefício fiscal. Então, diante disso, você vai ter uma simplificação profunda, vai melhorar muito o ambiente de negócio, porque quem transacionar, por exemplo, com Pernambuco, vai saber que a alíquota dele é aquela especificamente. Não vai ser, dependendo do produto ou dependendo da cadeia econômica, ter uma carga tributária diferente. Agora vai ser uma questão padrão para todo o país e, consequentemente, vai reduzir demais a litigiosidade, a questão judicial e a tensão federativa. Secretário, uma outra reforma também importante, que está aí, a primeira etapa praticamente já aprovada, mas aí é uma possibilidade que se abre, que se abriu no Senado, da PEC paralela, que coloca a ampliação, em tese, da reforma da Previdência para o âmbito de estados e municípios. Qual é a sua visão a respeito? Os estados e municípios ficaram fora da reforma, uma decisão do Congresso Nacional. O ambiente que se enxerga hoje no Senado Federal é da inclusão dos estados e municípios. Precisamos aguardar, porque é uma discussão complexa, porque vai na Casa do Senado, que não necessariamente a Câmara tenha o mesmo pensamento, e que os déficits previdenciários em cada estado, eles existem. Não é uma questão de discussão de ordem política. Pernambuco está publicado no balanço dele, 2,6 bilhões de déficit previdenciário no exercício de 2018 e terá em torno de 2,8 bilhões no exercício de 2019. Então, é um debate, é uma agenda necessária, se debater isso, a sociedade ter clareza. Agora, espero que dessa vez, dentro do Congresso Nacional, mais uma vez a gente tenha espaço de debater, aprofundar essa questão de como isso se aplica aos estados e municípios. Secretário, um levantamento recente do jornal Valor mostrou que os estados brasileiros tiveram a menor taxa de investimento em décadas, no primeiro semestre desse ano. Foi até uma comparação em relação aos dados de 2015. Na média, uma redução de 52% dos respectivos investimentos, sendo que em alguns estados, o Rio é o caso mais dramático, essa redução foi superior a 90%. Eu lhe perguntar o seguinte, o que é que o governo Paulo Câmara, que também está à frente de um daqueles estados, um dos estados onde houve essa redução, o que é que o governo tem feito sob o seu comando na Secretaria da Fazenda para reduzir despesas e aumentar os recursos? Estamos trabalhando em várias frentes. A primeira, o que chama-se da solução tradicional. Qual é? Estabelecer teto de gasto e mecanismos de otimização da receita. Isso foi feito nas 23 secretarias que nós controlamos e melhoramos a política tributária. Do ponto de vista de contexto nacional, é importante lembrar que o governo federal, a partir de 2016, ele muda o critério de rate de CAPAG, e aí você tem 15 estados, entre eles Pernambuco, que não pode mais fazer operação de crédito.
Então, os níveis de investimento de 2017 para cá, eles caíram de forma significativa em virtude da ausência de aval da União para fazer novas operações para investimento. Então, em 2014, a gente investia na ordem de 3 bilhões de reais por ano. Hoje estamos investindo na ordem de 1 bilhão e 500, 1 bilhão 480. Secretário Décio Padilha, muito obrigado por conversar com a gente. Obrigado a você que nos assistiu. Envie suas sugestões e até a semana que vem com mais um 20 Minutos. Obrigado, secretário. Muito obrigado pela presença aqui.